E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago a primeira partida clássica do Magnus Carlsen esse ano. Ele jogou essa partida contra Max Wormeden, foi a estreia dele no torneio de xadrez por equipes de Bundesliga lá na Alemanha. E é uma partida muito bonita. O Magnus converte essa partida basicamente sem cometer um único erro. A partida de altíssimo nível, sendo sincero, dos dois jogadores, né? O próprio Max Wormeden, que é o jogador holandês que estava enfrentando o Magnus, também cometeu poucos erros. E de maneira geral, a partida insana, né? Parece que você tá vendo o jogo de computador. Mas, vamos lá. O Max abre com o peão em C4, abertura inglesa, e o Magnus escolhe a variante mais aguda que se pode jogar, que é o peão na casa de E5, transformando isso no que a gente chama de uma siciliana reversa. Basicamente, a defesa siciliana, exceto que normalmente quem joga o C5 são as pretas, quem joga o E4 são as brancas. A gente só trocou as cores e deu um tempo para as brancas nessa posição. E nós temos a variante do fianchetto aqui com o peão em G3, que é uma das linhas mais comuns. E aqui o Magnus escolhe levar essa posição para uma linha lateral. O Magnus ele tem essa vantagem quando a posição sai de teoria. Claro que ele não quer simplesmente ficar jogando lances memorizados contra um adversário que pode memorizar os mesmos lances que ele. Ele quer bagunçar a posição totalmente para tirar ela de algo que o adversário conheça. Então ele joga o lance peão na casa de G6, que é um lance pouquíssimo jogado. No entanto, né, pro azar dele, o Max estava extremamente bem preparado para essa linha e ele joga todos os lances teóricos. Contra o lance do fianchetto, as brancas devem jogar exatamente o que o Max joga, o lance peão na casa de D4, ao invés de só seguir desenvolvendo com o bispo em G2. E esse lance pode parecer estranho, porque você jogar o lance peão em D4 normalmente significa que você vai tirar a dama e isso rompe o princípio de abertura. Você não quer, por exemplo, que o Magnus capture e você tire a dama normalmente, né? Só que aqui vem com o tempo na torre. Então o lance capturar o peão já é menos desejável e você vai ter que jogar tipo o cavalo em F6 e vai entrar numa cravada e a posição, de maneira geral, não é muito agradável. Já vem bispo em G5, é muito forçada essa linha e as brancas estão numa posição super tranquila de jogada em diante, né? Então o Magnus, ao invés de capturar, joga peão na casa de D6. Que é um sisteminha que ele joga bastante, pra ser sincero, né? Ele deixa o adversário capturar o peão, se quiser levar para um final de jogo que tá completamente igual. Só que, você sabe, né? Mesmo que o final esteja igual, quando você tá jogando contra o Magnus, a última coisa que você quer é tirar as damas do tabuleiro e levar para uma posição como essa, onde o Magnus vai fazer magia, né? As pretas não tem nenhum problema, as brancas também não. Então é o último tipo de posição que você quer. De brancas, você provavelmente quer tentar argumentar algum tipo de vantagem. Então, depois do D6, nós temos cavalo em F3 pressionando o peão, cavalo em D7 defendendo o peão e cavalo em C3 desenvolvendo por parte das brancas. Aqui os dois jogadores desenvolvem os bispos, então. Bispo em G7, bispo em G2, cavalo em F6, roque e roque. E essa posição, por incrível que pareça, virou uma posição de defesa índia do rei. Não parece ser uma defesa índia do rei, né? Normalmente as defesas índia do rei, o jogador de brancas não fianqueta o bispo de casas claras, mas é justamente uma defesa índia do rei do fianqueto. A gente pode chegar nessa posição com uma ordem de lances completamente diferente. Por exemplo, se brancas abrem com o peão da dama e pretas jogam cavalo F6, C4 e G6 a índia do rei, se as brancas jogam o lance G3, é muito comum para as pretas eventualmente contestar o centro jogando o D6, cavalo D7 e o E5, e aí alguns lances depois a gente chega exatamente na posição da partida, né? Inclusive aqui naquela posição que estávamos analisando, o lance que o Max Wormeden jogou foi justamente o dama em C2, que é o lance teórico, tentando preparar uma ideia de E4 aqui no futuro. O Magnus joga, então, um lance torre na casa de E8, simplesmente defendendo o peão, sabendo que vai vir o torre D1, né? E aí esse lance prepara para capturar e tem uma cravada no cavalo após a retomada, né? Então ele já estava super protegendo o peão, já antecipando o torre D1 por parte do Max. E nessa posição, normalmente o que acontece é o jogador de preto jogar C6, tentando matar o bispo do fianchetto. O objetivo do lance é apenas esse mesmo, é neutralizar a peça do adversário. E aí, se, por exemplo, nós tivermos uma troca de peões, né? Por exemplo, quando o cavalo sai para ir para a casa de E4, o bispo ele não fica muito forte se tiver um peão na casa de C6. Só que aqui, ao invés de seguir a teoria, o Magnus joga um lance muito provocativo e é uma linha lateral. Ainda não saímos de preparação, ainda estamos em uma posição onde os dois jogadores provavelmente conhecem a posição muito bem, estudaram muito bem, e o Magnus joga um lance bem curioso. Ele joga um lance E4, né? E quando ele joga esse lance E4, ele tá, na verdade, dando uma vantagenzinha para as brancas. Aqui, o peão que vai para a casa de E4, ele pode ser uma força tremenda, porque ele tá pegando espaço, ele tá avançando, tá chutando o cavalo, mas ele também é uma baita de uma fraqueza, porque no momento que o cavalo se movimentar, esse peão é difícil de defender, você não consegue jogar o D5, ele é um peão, na prática, isolado, porque ele não pode ser defendido por um outro peão. Então, nessa posição, o Max joga cavalinho E1 e você já vê
que as brancas têm uma pressão enorme em cima do peão da casa de E4. O lance correto, na verdade, era o lance cavalo em G5, né? Esse era o lance correto, forçando aqui o jogador de pretas a sacrificar o peão, porque não vai dar para manter, né? Então, ó, o peão já tá atacado 4 vezes, você já vê que você não vai manter. Então, isso força as pretas a jogarem peão na casa de E3, sacrificando o peão, para gerar uma posição aqui onde o jogador de brancas vai ficar com essa estrutura bem enfraquecida. Nesse caso, por exemplo, não seria desejável você tomar de bispo para deixar a estrutura melhor, porque tem um sacrifício de qualidade que justamente destrói a estrutura aqui, e isso daqui já é notoriamente melhor para o jogador de preta, se bispo toma E3, né? Isso tudo ainda é teórico. Mas o Max joga cavalo em E1, ameaçando o peão. E agora o Magnus encontra simplesmente todos os lances, né, para gerar problemas para o jogador de brancas. Então, aqui é uma posição que só tem um lance que mantém algum grau de igualdade, e é o lance cavalo na casa de B6. Você nem defende o peão, você gera um problema em cima do peão da casa de C4. Então, se nessa posição as brancas quiserem capturar o peão de E4, no final da linha vai cair C4. Então, ó, cavalo por, você captura de novo, cavalo, bispo por cavalo, por exemplo, e o jogador de pretas pode simplesmente capturar o peão da casa de C4, uma vez que a dama está sobrecarregada com a defesa do bispo, né, e do peão. E aí, se dama toma cavalo, a posição está horrorosa para as brancas, porque abrem mão do bispo do fianqueto e as casas claras ao redor do rei ficam extremamente enfraquecidas. Por consequência, né, esse cavalo em B6 está, de certa maneira, protegendo o peão de E4. No entanto, a posição ainda é um pouco melhor para as brancas se as brancas encontram um único lance aqui, que é o lance bispo na casa de G5. E essa linha é uma linha bem complicada, né? É uma posição extremamente difícil. E a ideia do lance bispo em G5 é cravar o cavalo, pressionar o peão dessa maneira, e se cavalo por C4, por exemplo, nós teremos muitos problemas para o jogador de pretas por conta da pressão subsequente na coluna C. Então a gente tem bispo por cavalo, por exemplo, né? Bispo toma e cavalo em D5. Descobrindo um ataque no cavalo, descobrindo dois ataques em C7, depois que o cavalo se move, né? Então aqui tem cavalo por C7 e a posição está completamente estraçalhada para o jogador de pretas. É claro que o Magnus não capturaria em C4, caso viesse bispo na casa de G5, ele provavelmente só defenderia o peão como bispo em F5, algo do gênero, mas as brancas ainda estão melhores. Só que é justamente por isso que o Magnus jogou o E4 e o cavalo em B6. Ele quis tirar o adversário da preparação do território que ele conhece e levar o oponente para um território onde ele simplesmente tem que encontrar os melhores lances, né, por conta própria. E acontece que o oponente não conseguiu. Ele joga C5 e esse é um erro grande na posição. De repente, o Magnus está simplesmente melhor. E o lance C5 é totalmente lógico, né? Você tira o peão, que era a tática que fazia a captura na casa de E4 não ser possível, era o peão em C4 e o cavalo por C4. Então você tira o peão do ataque com o tempo no cavalo. Só que o Magnus é o Magnus, e agora ele de repente está melhor. Ele joga cavalo na casa de D5 e nessa posição, provavelmente ele estava esperando que poderia capturar em E4, mas não pode, né? O cavalo por E4 ainda não é um lance que pode vir por conta de cavalo por E4 e se bispo por E4 a gente tem cavalo em B4. O cavalo de D5 vem aqui ameaçando a dama e a dama tem que permanecer defendendo o bispo. Então, por exemplo, você tem que jogar um lance como dama na casa de B1, a gente captura o peão e a dama está cravando o peão à torre e o jogador de brancas tem uma série de problemas nessa posição. Depois que o bispo sai, por exemplo, o peão da casa de E2 ele também está sob problema, né? Então, tipo, um bispo em F3 aqui, a gente pode até tomar mais um peão. É uma posição extremamente complicada, né? E o Max provavelmente não antecipava esse cavalo em D5, ou melhor, não antecipava a ideia do cavalo em B4 quando ele jogou o lance C5. Então, beleza, não vai capturar o peão, ele joga peão, toma peão em D6, o Magnus captura de dama, com o objetivo de manter aqui uma maioria de ala da dama, né? Ele não quer trazer esse peão aqui pro centro e gerar uma estrutura simétrica, ele quer ter o 3 contra 2 de longo prazo na ala da dama, então ele toma de dama, e nós temos bispo em G5 aqui por parte do Max desenvolvendo o bispo, que é a última peça que faltava. E nessa posição, o Magnus Carlsen joga o lance E3. Certo? Então, aqui o oponente, se tomar, simplesmente vai estar expondo o rei por nada, né? A gente teria cavalo por E3, né? Já dando um duplo na dama e no bispo. Então, o oponente não quer capturar, mas ele também não quer deixar você capturar. E agora esse peão na casa de E3 pode ser a melhor coisa que acontece com a posição do Magnus, porque ele pega um espaço enorme, ele tira a segurança do rei, ou ele pode se tornar um alvo. E o que o Max está contando é que o peão seja difícil de defender. Então, ele joga F3, ele mantém o peão no tabuleiro, o peão
tá pegando bastante espaço e o peão em F3 aqui fecha o bispo do jogador de brancas, então a posição das brancas não é nada fácil, mas ele tem pressão no peão com o bispo, ele pode pressionar o peão de dama, ele pode pressionar o peão de torre, e dependendo da situação, né, se esse peão for capturado, o F3 também prepara um avanço E4. Então o avanço do Magnus foi mais ou menos uma aposta, vamos ver se ela vai se pagar. Aqui agora o Magnus utiliza de um conceito bem interessante, que é o conceito de peça supérflua, né? Você tá vendo que tem dois cavalos muito fortes aqui no centro do tabuleiro? Tem o cavalo de C3 que é forte e tem o cavalo de D5 que é forte. Esse cavalo de F6, na verdade, não tá fazendo nada, ele tá totalmente dominado pelo peão. Então o que a gente faz? A gente troca cavalos com o objetivo de uma das nossas peças que era supérflua, né? As duas peças querem ocupar a mesma casa, ocupar a casa da peça que deixou, né, de controlar essa casa. A gente troca uma delas, coloca a outra no lugar da que a peça antiga ocupava. Então depois de B por C3, a gente tem cavalo na casa de D5, pressionando, na verdade, uma série de coisas. Esse cavalo em D5 é um lance muito forte. Tá tirando a casa de F4 do bispo, então tá ameaçando um lance como H6, né? O lance H6 é extremamente forte. Se nessa posição, vamos dizer que brancas joguem aqui um lance aleatório, vamos dizer que joguem o A3. O lance H6 já ferrou com esse bispo completamente, né? O bispo, se ele vier para a casa de F4, eu vou simplesmente capturar aqui e vou vencer. Então, provavelmente, o que o Max queria era poder jogar o C4 chutando o cavalo e que o bispo pressionasse bastante esse peão no longo prazo. Mas quando ele joga o C4, o Magnus vai para a ideia do H6, enquanto o cavalo ainda, né, tá controlando ali a casa de F4. E com esse bispo saindo, né, da figura, acontece que a pressão no peão também se vai. Agora é extremamente difícil de você pressionar o peão. Então, esse C4 H6 aqui é extremamente forte, né? Um lance, assim, muito, muito difícil de encontrar, muito preciso, e você vê que o Magnus está jogando extremamente bem. Provavelmente não tem um jogador na Terra que seria capaz de vencer o Magnus hoje, né? O dia que ele jogou essa partida aqui, não tem ninguém que seria capaz de bater nele, né? Ele tá jogando com precisão perfeita. Temos peão toma cavalo e peão toma bispo, né? Então, os dois jogadores aqui causam danos à sua estrutura de peões. O jogador de brancas vai lá e joga a torre na casa de C1, pressionando o peão da casa de C7, e o Magnus joga bispo na casa de F5. É um lance interessante, não liga se dama por C7, porque se você capturar, eu capturo o peão de D, e agora eu estou defendendo aqui a casa de B7, eu estou ameaçando aqui o peão da casa de B2, estou gerando uma série de ameaças. Por consequência, nós temos dama em B3, ameaçando o peão de B7 defendendo o peão de D5, e torre em B8 apenas defendendo também. E dama na casa de C4, renovando uma ameaça no peão da casa de C7. Aqui o Magnus joga torre de B em D8 para pressionar o peão de D4, e nós temos o F4 por parte do jogador de brancas, querendo defender o peão aqui de bispo. A princípio pode parecer que é um sacrifício de peão, já que essa casa está defendida duas vezes, mas não é o caso porque também cai o peão da casa de C7. Então quando o Magnus aceita, ele joga peão de G, toma peão em F4, nós temos esse belo lance intermediário, dama na casa de C7, e o que seria a refutação do dama por C7 antes, que seria o dama na casa de D5, agora não pode ser jogado porque o bispo defende. Então o Magnus vai lá e captura o peão na casa de G3, o Max troca damas, e você adoraria o intermediário, né? Peão de G, toma peão da casa de H2, no entanto a dama tá cobrindo, então você precisa tomar a dama aqui, o Magnus captura, e nós temos a igualdade material restabelecida com o peão de H, toma o peão de G3. No entanto, dá uma olhada nessa posição do jogador de brancas, dá uma olhada nessa estrutura de peões. Nós temos o peão de A, que é isolado e, portanto, fraco, o peão de D e o outro peão de D, que são dobrados e isolados e, portanto, fracos, o peão de E, que também está isolado do restante, também é um peão fraco, e o peão de G, que também é um peão fraco. Então, todos os peões do jogador de brancas são efetivamente fraquezas, enquanto as pretas têm esse peão monstruoso, defendido, pegando espaço e atrapalhando toda a posição das brancas, né? Temos o torre em A6 por parte do Magnus, ameaçando o peão de A, e aqui as brancas jogam um lance de altíssimo nível. Brancas jogam bispo na casa de F3. Eu quero que você aí tente entender por que é que as brancas jogaram bispo na casa de F3. Por quê? Qual que é a intenção desse lance? Né? Me fala aí nos comentários se você viu a intenção do lance. Porque o Magnus joga bispo em F8, que é um lance de altíssima classe, parando o avanço peão na casa de D6. Então, vamos lá. É muito fácil, se você é um jogador de pretas, simplesmente capturar o peão da casa de A2. O problema nessa posição, na verdade, objetivamente falando, aqui o jogador de pretas tá ganhando de qualquer forma, mas olha a classe, né? O problema é que vai vir o G4 e o seu bispo tá bem controlado. O seu bispo ele tá numa posição onde ele não tem muitas casas para ir.
E agora, se você responde a esse avanço G4 ofertando uma troca de bispos, né? Já que ele tá bem controlado por aqui e bispo em D7 é bem passivo, se você jogar bispo em E4, aqui o jogador de brancas pode jogar o lance peão na casa de D6. E o peão se torna um problema e vai ter infiltração de torre, uma série de problemas aqui. Então, bispo toma bispo, por exemplo, nós temos D7. E depois esse D7 vai ser seguido por torre em C8. Então, se torre em D8, torre em C8. E, na verdade, as brancas estão muito bem, obrigado. A posição é muito tranquila para as brancas jogarem, conseguiram gerar uma série de problemas. Então, quando vem o bispo em F3, o Magnus joga bispo em F8 para ficar de olho no avanço do peão. E aí, quando o Max joga G4, ele responde com bispo em E4, que é um lance que, teoricamente, na outra linha você não poderia jogar. Aí você vê que você tá vendo um jogador que, assim, é candidato à ideia de melhor jogador da história que tá jogando, né? Esse é o tipo de lance, esse bispo em F8 é um lance fino que faz o Magnus ser um dos melhores jogadores de final da história. Temos torre em C7, infiltrando na sétima, torre por A2, rei na casa de F1, né, com a ideia de controlar o avanço do peão, né? Se bispo tomar F3 também, defender o peão da casa de E2, se você quiser tomar de cavalo. Torre em D2 por parte do Magnus, ofertando uma troca de torres, é óbvio, você não pode aceitar, porque senão o peão vai ficar muito forte e vai promover, né? Se você aceita, simplesmente vai promover o Magnus aqui. Então, torre em A1 por parte das brancas e torre em D4 por parte do Magnus, pegando o peão aqui e torre para A7. Pode parecer que a posição tá igual, né? Pode parecer que a posição tá mais ou menos igual, porque brancas não tão atrás do material, vão recuperar o material porque o peão de B7 vai cair. E acontece também que brancas estão dobradas na sétima. Mas a verdade é que por conta do peão da casa de E3, as brancas estão muito mal, porque o rei vai ter que ficar defendendo esse cavalo. Olha só, bispo por D5, torre por D5, e se nessa posição o jogador de branca jogar um lance como torre por B7, parece que as brancas estão muito bem, o magro joga torre em D1. E aí no próximo lance, né, nos próximos lances, quer dizer, ele vai simplesmente, né, trazer a outra torre para a casa de A1 e vai pressionar o cavalo. Então, se torre por F7, os cheques estão todos cobertos. Tem torre C8, tem torre A8, dá na mesma, né? Qual dos dois lances você escolha jogar. E aqui, por exemplo, não tem muito que as brancas possam fazer, não tem nenhum cheque, não dá pra tirar o rei sem pendurar o cavalo, não dá pra tirar o cavalo que tá cravado, vai vir torre em A1, vai tomar o cavalo, a posição tá simplesmente caindo aos pedaços. Então, tentando, né, antecipar o torre D1, as brancas jogam rei na casa de G2. Só que vem torre D2, porque agora o rei não defende o peão de E. Rei em F3 por parte das brancas, defendendo o peão de E, parece que tá tudo certo, mas agora a torre D1 ameaçando o cavalo, e o jogador de brancas abandona. E a realidade por trás do porquê que o jogador de brancas abandona é, na verdade, um pouco convoluta. Não é tão fácil de ver porque que as brancas estão perdendo. Mas a realidade é que esse cavalo está muito mal colocado e não importa onde você coloque ele, tem algum problema. Então vamos lá, cavalo D3 tem o sacrifício para gerar o peão passado. Então, peão toma, o peão avança, o peão vai promover, você tá numa posição perdida. Se o cavalo sai, por exemplo, para a casa de C2, que parece de boa, você tem torre em F1 cheque, que é muito ruim. Porque se o rei pisa na casa escura, você perde a torre, né? Vai vir o bispo em D6 cheque e você perde a torre. E se o rei pisa na casa clara, então rei em G2, tem torre em F2 pegando o peão e gerando novamente um peão passado. Então o cavalo em C2 não pode. Se cavalo em G2, não pode também, porque agora o cavalo tá cortando a casa clara. Então vai vir o torre em F1, você vai perder a torre porque o rei tem que pisar na casa escura. E você começa a ver que a posição do Max estava simplesmente perdida, né? Uma posição que não tem como salvar. O cavalo simplesmente não tem uma boa casa para ir. E o Magnus vence com 95% de precisão. E nós temos uma partida que poderia ter facilmente sido jogada por computadores. Se eu substituísse o nome do Magnus aqui por Stockfish, ninguém ia falar nada, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal se não for inscrito. Um abraço e até a próxima.